competidor de hoje ganhou seu primeiro campeonato com 14 anos. Nasceu em 8 de novembro de 1982, veio de Rio Branco, Acre, pesando 79 quilos com 1,67 de altura. Isso mesmo, Robson Palermo. Ele que só não foi mais vitorioso do que ele foi na carreira dele por culpa das milhares de lesões que ele teve, que eu vou estar contando aqui pra vocês. E aí, peãozada, Diego aqui e vamos começar contando como esse monstro começou a carreira dele nas arenas de rodeio. Ele aprendeu a montar em boi sozinho. Ele treinava em boi, travesseiro, quina de sofá, que nem aqueles ali que eu tenho aqui atrás. Em qualquer coisa ele tava indo em cima e treinando montar. Ele é um autodidata mesmo, ele aprendeu a montar sozinho e também ele aprendeu a laçar sozinho, uma curiosidade. E ele explica com detalhes qual era o processo de aprendizado dele em uma entrevista com o André Silva, que eu vou estar deixando o link da entrevista na descrição. Ele ganhou uma fita de rodeio lá em 1991, onde tinha o Adriano de Moraes, o Ty Murray, era tipo os maiores montadores de touros da época, e foi ali o material de estudo do Robson Palermo. Ele prestava atenção em muitos detalhes, como os montadores subiam em cima do touro, como eles colocavam a corda em volta, como eles mexiam o braço de equilíbrio. Ele prestava muita atenção e ele até conta que ele gostava muito do estilo do Adriano de Moraes e ele meio que se inspirou para fazer o dele. Ele olhava, via como é que se fazia e já colocava na prática, lá nos bois, garrotes, na fazenda onde é que ele trabalhava com o pai dele. E foi assim, assistindo o vídeo, tentando montar em bois, garrotes, que ele aprendeu a montar e ele foi evoluindo devagar. É como eu falo pra vocês, dom não existe. Todos esses maiores, eles treinaram pra caramba pra chegar onde eles chegaram. Algo engraçado dessa infância do Robson Palermo é que ele tinha pouco acesso à energia elétrica, ele vivia numa situação bem ruim mesmo, bem pobre, vamos dizer assim, e era tipo uma cidadezinha lá no Acre, bem no interior. Isso é uma coisa muito engraçada, que parece que as pessoas mais geniais, os maiores montadores, eles vêm dos lugares mais improváveis, como o próprio Silvano Alves, que veio bem no interior também, como o próprio Senhor Jesus Cristo, que veio lá de Nazaré, que era uma cidade isoladíssima. Um aprendizado que a gente tira na Bíblia, né? Muitas vezes as pessoas que mais vão brilhar, elas vêm dos lugares menos prováveis. Não comparando os montadores a Jesus Cristo, mas mostrando que Jesus Cristo, na história da Bíblia, veio de um lugar isolado, como esses montadores que chegaram a alçar voos tão altos. O primeiro rodeio que o Palermo participou foi com 14 anos em Bujari. Sim, o Palermo foi literalmente um prodígio na montaria. Com 14 anos ele participou desse rodeio, com outros adultos participando desse rodeio, mas ele não poderia montar porque ele era menor de idade. Com sorte, o prefeito da cidade conhecia ele e assinou um papel lá que ele poderia montar, e ele tava tipo se responsabilizando pelo Robson Palermo. Então o Robson montou na primeira noite e ele parou no boi com facilidade. O Robson montou na primeira noite e conseguiu parar no boi. Na segunda noite ele foi lá e avisou os pais dele e tentou, tipo, o pai dele não queria, mas ele tentou: pai, por favor, eu quero ser muito montador de touro. Daí no segundo dia o pai dele foi com ele, assinou os papéis. Eles foram de gol quadrado até lá em Bujari. Eles foram com um gol quadrado do pai dele e o pai dele assinou os papéis se responsabilizando. O Palermo montou com 14 anos na segunda noite e chegou nas semifinais, finais, e o Palermo foi o campeão do primeiro campeonato que ele participou, levando um valor em dinheiro para casa. E ali o Palermo fez uma coisa que o J.B. Mooney fez, que eu vou estar deixando o vídeo para vocês assistirem, que é a mesma coisa que o J.B. Mooney fez quando deu o ponto de virada na cabeça do J.B. Ele falou: eu quero isso para minha vida, eu quero ser um montador de touro. Com 14 anos o Palermo já era decidido que ele ia ser um montador de touro. Uma pergunta que eu tenho certeza que vai ter aqui é tipo, pode montar menor de idade aqui no Brasil? Ó,
Vou te explicar como é que funciona a legislação. Não tem legislação para isso. É o bom senso das próprias organizações de rodeio. Por exemplo, em Barretos, tu tem que ter mais de 16 anos e tu tem que ter um papel de responsabilidade dos teus pais para te poder montar lá. E eu acho que a maioria das organizações é assim, mas organizações mais profissionais como a PBR Brasil e o Circuito Rancho Primavera, eles nem aceitam menores de idade. Ele continuou montando e lá no Acre mesmo, com 16 anos, ele ganhou a primeira moto dele na montaria em touros. Algo interessante dessa história do Robson Palermo é que ele tinha muito apreço pelos patrões do pai dele, onde ele trabalhava lá na fazenda também. E esse patrão chegou até a pagar para o Robson um curso de veterinária, onde o Robson aprendeu a fazer inseminação artificial, entre outras coisas. E esse patrão, ele conseguiu um contato, ele tinha um contato com uma mulher que tinha um contato com o presidente de Barretos da época, que era o Kaká. O Kaká, ele trouxe o Robson Palermo para São Paulo, para montar em São Paulo, porque o Robson, ele era muito conhecido lá na região do Acre como um menino prodígio, um menino que estava parando em bois, estava parando em tudo. O Robson veio para São Paulo com a ajuda do Kaká. Ele ficou numa casa com um amigo dele, com um amigo do Kaká, no caso, com outro montador de touro. Aqui em São Paulo ele foi participar do primeiro rodeio dele e tinha os maiores da época, como o Sidney Maria, o Fabrício, o Rogério, os maiores mesmo. Era o rodeio de Itaquanduba. E incrivelmente ele chegou já arrasando, para bom pro Kaká, né? Ele foi campeão em Itaquanduba. Ele foi campeão lá, deixando o Kaká muito orgulhoso, já que ele que trouxe o Robson Palermo e foi quem ajudou o Robson muito ali quando ele veio pra cá. O Robson não tinha nem ter conta bancária, o Kaká ajudava ele nesse sentido, como fazer transferência, receber dinheiro e etc. O Kaká, segundo pai do Robson no rodeio. Dali pra frente a vida do Robson foi muito agitada, ele conheceu muitos peões. Entre esses peões ele morou na casa de muitos, já que um peão de touro ele tá sempre viajando, já que nem um rodeio é perto do outro. Ele foi campeão em Jaguariúna, ele tava ganhando o nome dele. E ele montou num touro que é um dos touros mais temidos até hoje, o touro bandido. Eu tenho um vídeo específico que eu falo do touro bandido, eu vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem. O vídeo é muito bom mesmo, vou deixar na descrição também para vocês assistirem depois que terminar esse vídeo. O touro bandido, ele tem uma história muito louca, vocês têm que assistir esse vídeo. E pra vocês terem uma ideia como é que foi o Robson Palermo montando no touro bandido, eu vou estar colocando o vídeo dele montando no touro bandido agora. Cara na cabeça. Olha o tamanho da porteira do Chico, ó. Boiada do Paulo Emílio. Tem 5 mil da BF! Tem 5 mil da BF agora, Roque! Abriu a porteira na saciada! Minha Nossa Senhora, o que é isso? Pra vocês entenderem qual era a relação do Robson Palermo com o touro bandido, que tem alguns falam que ele não foi um touro tão bom e tal. Eu vou deixar o próprio Robson Palermo falando do touro bandido agora. Coberto. E o touro mais duro que você montou no Brasil, até hoje, foi o bandido mesmo ou não? Foi. Pra mim, daqui... Comparando com os touros daqui, tudo? Daqui, igual aquele não tem. Igual aquele boi veio pra derrubar peão e ele sabia o peão que montava no lombo dele, né? Você via se montasse um cara que não apertasse muita corda, que não apertava as pernas na espora nele, ele já saía uns pulos meio diferentes, não pranchava muito. Agora se montava um que agredia ele por baixo mesmo, que nem o Fabrício fala, né? Agredia ele, apertava a corda mesmo nele, ele sabia, ele sabia. Os primeiros anos, acompanhei ele desde quando começou. Primeiro ano em Rio Verde. Primeiro o Paulo Kramer montou nele. Daí já, que saiu aquele boi pranchando, o Paulo derrubou. O boizão. Daí acho que na semifinal o Adriano montou nele, alguma coisa assim. Derrubou o Adriano. Daí foi onde que esse boi começou a crescer. Cresceu o nome dele. Começaram a peonada não querer mais montar nele por causa dessas coisas dele de cair, bravo, né? Que ele vinha pra cima mesmo. No brete ele era manso, né? Não, no brete você dá até medo. Você sentava nele, só mexia a orelha. Você queria que ele imprensasse a canela pra você ficar um pouco nervoso, não tinha jeito, não tinha jeito. Ele ficava reto, no meio do brete aqui, ó. Ele nem encostava aqui, nem aqui, ó. Não tinha nem como você falar assim, ele tá ruim. Caramba. Não. Era amarrar a mão, sentar e... Ele sabia o que ele tava fazendo. Sabia. A hora que ele escutava aquele trinque da porteira, ele falei, meu Deus, você sentiu um monte de carne fazer assim, Aonde que foi aquela cena sua lá que
que ele pegou você e depois pegou o Ronan. Barreto. Pegou não, minto, falei besteira agora. Que o Ronan salvou você. É. Não vou falar que seja. Foi em Barretos, no Rodeio dos Campeões do Zé Wilson. O Zé Wilson convidou para montar e chamou eu para fazer o desafio que eu tinha feito antes em Palestina nele. Engraçado é que esse dia, eu e o Ronan, o dia que fui montar nesse boi, eu e o Ronan andando na cidade de carro, passamos na frente do hospital. Dirigindo, passando na frente do hospital, o Ronan olhou assim, vixe, eu não gosto nem de olhar para esse trem, não gosto de hospital, eu não gosto de hospital. Aí tá, a conversa sumiu, né? Chegou a noite, teve o desafio, montei nele, uma asa branca narrando, tudo, aquele bu. Montei nesse boi, deu 2 pranchadas comigo, jogou na cabeça dele, jogou pra cima, caí. Ele vinha com o chifre certo pra me pegar. O Ronan salvou aquele dia, porque o Ronan tava na frente dele, o Ronan abraçou a cabeça dele, a hora que abraçou, jogou o Ronan pra cima, caiu em cima do pescoço, trincou uma verba no pescoço dele. Esse era o touro bandido, viu? O próprio Robson falando que foi o touro mais duro que ele montou. Algo que o Palermo ele fala muitas vezes é que a ida dele para São Paulo foi muito boa para conhecer atletas realmente de rodeio, porque tinha muitos montadores que já viviam uma vida regrada, uma vida de atleta mesmo. Eles comiam a coisa certa, eles treinavam todo dia para aumentar a performance em cima do touro. Isso foi até o que garantiu, vamos dizer assim, dele o sucesso dele lá fora, que ele já estava entendendo como é que precisava ser para ter sucesso nas montarias. Palermo foi para os Estados Unidos, começou a montar lá, ele estava indo muito bem, só que ele teve um probleminha que foi as lesões. As lesões foi o que foi atrasando ali a carreira dele. Mesmo lesionado e montando, nos primeiros 5 anos ali que ele estava nos Estados Unidos, ele ficou no top 5 todos os anos, mesmo lesionado. Até perguntaram pro Adriano de Moraes, Adriano, o Palermo teria sido campeão se não fosse as lesões? Alguma vez, o Adriano falou, não teria sido uma vez, teria sido algumas vezes, para entender que o nível de montaria que o Palermo apresentava quando ele não estava lesionado. E algo interessante para se falar daqui é que o Palermo nunca se machucou no Brasil, mas lá nos Estados Unidos ele teve bastante problema com lesões. Ele se mudou para lá e começou a ter lesão. E se você é um montador de touro ou mesmo não é um montador de touro, é apenas um fã, eu tenho um curso de inglês que eu indico, que eu vou deixar o link na descrição para você se desenvolver e para você que quer ir para os Estados Unidos como o Palermo, tá 3 passos na frente dos montadores que não sabem a língua. Sabendo a língua com certeza vai te ajudar muito lá. Então, o primeiro link na descrição aqui é um curso de inglês que eu indico. Vamos falar agora sobre o problema das lesões no ombro do Palermo. Ele que deu muito azar mesmo nas lesões que ele teve no ombro. Pra vocês terem uma noção, o ombro do Palermo ele quebrou 3 vezes. Ele estava muito bem mesmo lá em 2015, por ali. Ele tinha fechado muitos patrocínios e ele quis fazer uma cirurgia no ombro para deixar o ombro bom, porque o ombro dele estava meio ruim, tinha sido pisado e tal. E daí ele foi num dos melhores cirurgiões, o cara que fazia cirurgia pro pessoal de Hollywood para fazer essa cirurgia no ombro dele. Ele fez a cirurgia, só que ele notou que alguns meses ou semanas depois da cirurgia, o músculo dele estava molengo, tinha morrido. Ele ligou para esse doutor, o doutor falou que era normal. Ele, assustado com o que estava acontecendo, vendo que na fisioterapia o músculo dele estava molengo, ele veio para o Brasil para um médico de confiança e o médico fez os exames e realmente viu que o músculo tinha morrido mesmo. Então ele arrumou o ombro dele lá. E ele voltou pros Estados Unidos. Ele até processou o médico, mas não deu em nada o processo. E ele continuou montando. E ele fala que depois daquilo ali nunca mais voltou normal o braço dele. Ele ficou mais de 1 ano parado. Ele perdeu muita força. E ele até tem problemas até hoje de levantar, de fazer alguns movimentos. Imagina quanto atrapalhou isso na montaria. Diz que diminuiu muito a performance dele depois disso, e tem o Palermo antes e o Palermo depois, que ele mudou na montaria. Aconteceu depois de novo de ser pisado o ombro dele, saiu o ombro do lugar e ele foi pro médico, eles queriam fazer mais uma cirurgia, o Palermo falou, não vou fazer cirurgia. Então até hoje o Palermo ele tem
o ombro dele com os parafusos torto. Tanto que ele, depende do movimento que ele faz, é bem fácil do ombro sair do lugar. Eu acho que esse também deve ter sido algum dos motivos que fez o Palermo parar de montar em 2020. Para quem não sabe, a última montaria dele foi em 2020, mas ele já estava dando uma desacelerada desde 2018. Palermo foi o treinador da seleção brasileira na Global Cup. Isso mesmo, Palermo foi convocado pela PBR, ele foi lá, ele foi o treinador, ele ajudou os montadores, mas ele comentou que aconteceu muitas intrigas lá. Imagina, né, tendo que lidar com 8 pessoas ali, pessoas diferentes, nunca fez isso, primeira experiência. Ele falou que foi muitas intrigas e não é do estilo dele gostar desse tipo de ambiente, então ele foi convidado no outro ano. Ele disse que teve muita murmurinho, muita fofoca e coisas assim, então ele foi convidado no outro ano. Ele fez a participação em 2017, ele falou que os montadores eram muito bons, mas não foi a culpa dos montadores de ter perdido, foi a culpa das intrigas que estavam ali, porque quando se trata de time, o time tem que estar em harmonia para chegar na vitória. Ele foi convidado no segundo ano, ele não aceitou, ele disse que preferia assistir de casa. Mas é isso aí, o Palermo já foi treinador da seleção brasileira de montarias em touros na PBR. Que loucura, você sabia disso? De 2017. E o Palermo está começando a treinar jovens que querem aprender a montar em touros lá nos Estados Unidos. E eu vou estar mostrando para vocês aqui um vídeo no Instagram que ele postou agora há 3 dias. Esse moleque quer montar em touros. Bacana ver o Palermo achando uma nova função para ele e se dando muito bem, treinando a próxima geração de montadores de touro lá dos Estados Unidos. E com certeza ele tem muita experiência para passar, porque, na minha opinião, se ele não tivesse tido tantas lesões, ele com certeza teria sido o melhor do mundo na montaria de touros mais de uma vez. Vamos a algumas curiosidades do Robson Palermo. Quando menor de idade, ele mentia que tinha perdido o ônibus para ir de carro para a escola e a mãe dele deixava, então ele dirigia menor de idade lá no Acre. Foi no primeiro rodeio com apenas 14 anos, como eu comentei aqui para vocês. Ele montava em tudo que tu pensava na infância. Ele montava em cachorro, ele montava em almofada, ele montava em porco, ele montava em boi, garrote, ele montava em qualquer coisa que dava para montar, ele montava para começar a treinar. É casado com a Priscila que foi uma competidora profissional de 3 tambores. Robson Palermo, ele fez um meme que ficou muito popular em 2018, que se chama Kiki, que eu vou estar colocando aqui pra vocês verem. O meme viralizou em 2018. O meme na época, me comenta aqui nos comentários se tu viu o meme do Robson Palermo. Vamos a algumas conquistas do Robson Palermo. Ele que foi tricampeão nas finais em Las Vegas 3 vezes. Ele ganhou mais de 2.540.000 dólares. Ele foi campeão em Jaguariúna. Ele ficou no top 10 dos melhores montadores do mundo de 2007 até 2012, mantendo uma performance muito boa mesmo com as lesões. Ele ganhou muitos campeonatos no Brasil, infelizmente eu não consigo colocar aqui porque muitos não foram documentados. Galera, essa foi a primeira história que eu fiquei, caramba, que história. O Robson Palermo que veio do Acre, literalmente do nada, e chegando onde ele chegou, montando com quem ele montou, e tendo todos os perrengues quando ele foi para os Estados Unidos, o mindset para ele ter continuado a montar mesmo com as lesões. É muito louco, foi a primeira história que eu fiquei, caramba, que história, mano, que história. O que vocês acharam dessa história? Muito forte, assim, as lesões dele, ele voltando a montar. Ele foi bem conturbado quando ele foi para os Estados Unidos, mas mesmo assim, mesmo com todos os problemas, ele teve muito sucesso. Imagina, na carreira dele ele fez mais de 2 milhões de dólares. Que montador faz tanta grana e sem ganhar nenhum campeonato mundial?
ele conseguiu manter a performance dele por muitos anos seguidos. Esse foi o Robson Palermo. Se tu gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, me ajuda demais mesmo e ajuda a fazer esse canal crescer e a disseminar ainda mais a montarias de touros pro mundo. Valeu, peãozada, até a próxima.